Olá, o programa Mosaico de hoje traz como convidado o escritor César Pierre Barreto. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E estamos aqui com o escritor César Pierre Barreto, meu amigo Cezinha. Olha, Cezinha, me ajuda aí. Engenheiro civil, político, já nasceu político, né? Radialista. Radialista, mas político foi deputado Constituinte em 1988, 1989. É, escritor, poeta do beco. Olha, não é para todo mundo ter, assim, ser chamado de poeta do beco, principalmente quando o beco se trata do cotovelo em Sobral, né, Cezinha? Cezinha, seja bem-vindo. Professor de Química, né? Professor de Química. E de História Universal, né? Ensinava ao mesmo tempo Química e História Universal, no Marista, no antigo Juventus. Poeta do Beco, né? Poeta do beco, é. O Chico Prado Sim. e o prefeito do Beco, Expedito Vasconcelos. É o do café? Café do Jaibara? Jaibara. Café Jaibara. Ele deram esse nome, Poeta do Beco, porque Cezinha, a gente devia ter gravado esse programa, era lá, lá né? no Beco do Cotovelo. Era, né? Não tem nada não, já teremos. Antônio, durante 16 anos, todo aniversário de Sobral, 5 de julho, 5 ou 6 caía no sábado, eu lançava um livro em Sobral. Durante 16 anos eu fiz isso. No Beco do Cotovelo, em frente ali o café Jaibara do Expedito Vasconcelos. Por isso que eu acabei, eles acabaram me alcunhando de o poeta do Beco. Né? E tinha uma época também ali, em frente ao Café Jaibaras, que tinha, o Ivan Frota fazia um programa, né? Eu lançava o livro no show do Ivan Frota, o amigo de fé. Radialista, né? Amigo de fé. Radialista de grande sucesso, né? Mas não sei se você se lembra, você começou a namorar muito cedo com a Elusa, mas antes de namorar a Elusa, você participava daqueles carnavais de Sobral, da ABB, do Derby. E tinha em Sobral uma figura impoluta, conhecida, que era o poeta, né? Claro, poeta, ele passava o tempo escrevendo, né? Sentado. Eu cheguei a presenciar, ele fazia a ponta do lápis com a unha. Com a unha. Fazia a ponta do lápis com a unha, né? E todo sujo, né? Às vezes o Luiz Torquato Lalimã dava a alimentação dele, o Expedito Vasconcelos. E ele desapareceu também de uma hora para outra, né? Era o grande poeta de Sobral. São os anjos, né, que aparecem. Os anjos, e ninguém sabe, né? O que é que ele escrevia até hoje, aqueles escritos do poeta, que ele passava o dia todo escrevendo, né? Tem até uma história interessante que o Zé Parente Prado, né, que era um grande político de Sobral, Pensei. e o Zé Prado era muito brincalhão, né? O Zé Prado um dia resolveu, prefeito de Sobral, 1974, contratar o poeta como funcionário público municipal, né? E o Zé Prado, muito brincalhão, disse que o poeta ia ser o fiscal do Beco do Cotovelo, que não podia ter uma ponta de cigarro. O pessoal fumava muito antigamente, jogava cigarro adoidado, papel. E o Zé Prado disse, poeta, você vai fiscalizar e vai anotar o nome, né, de quem está jogando a ponta de cigarro, papel, papel de sorvete, de picolé, e essas pessoas vão ser multadas, né? Tinha um cidadão em Sobral que você conheceu muito bem, que é o pai da Silvana, nossa amiga Silvana Solon, viúva do coronel Adalto Bezerra, que é minha prima também. A Silvana é Pierre, né? A avó dela era irmã do meu avô, Cícero Pierre, né? Só que foram os Pierre que foram lá para o Crato. E o pai dela era o Luiz, só que você conheceu, o Luiz Solon, chamava Luiz Bacurau. Claro. O Luiz um dia chegou no Beco. Era muito ligado ao Chico Figueiredo? Chico Figueiredo, era sócio, funcionário, foi sócio do Chico Figueiredo, era muito amigo. E o Luiz era muito brincalhão. E o Luiz um dia chegou no Beco, estava lá o poeta já com a farda, né, da prefeitura que o Zé Prado tinha colocado, disse, olha, o prefeito de Sobral, o Zé Prado, quer fazer uma reforma do beco e quer que você faça a medição aqui para ver quantos metros tem um Beco do Cotovelo, né? O beco é a famosa artéria de Sobral que o Brasil... por causa do formato do dele, formato, né? Hoje não está bem o cotovelo, ao longo... Tem 170 e poucos anos já o beco. Aí o Luiz assim, agora, poeta, para ter precisão, você vai medir
aqui o beco com palito de fósforo, né? Vixe. Aí o poeta estava todo dia lá sentado com palito de fósforo fazendo a medição do beco, ver quando se dava 70, 80 metros. Aí o Zé Prado passou e foram reclamadas do prefeito, o Zé Ribeiro Dias, né? Comerciante de Sobral. Aí Zé Prado, isso é, rapaz, uma maldade que estão fazendo, o pessoal está reclamando, o pobre do poeta lá sentado, medindo com palito de fósforo o beco do cotovelo. O Zé Prado era brincalhão, mas descobriu que tinha sido o Luiz Torquato que tinha feito essa brincadeira. Então são as histórias que a gente, né, da nossa querida cidade de Sobral, como o seu Aurélio Ponte, né, o pai da Elusa, o grande sogrão, ele costumava falar, né? Sobral era a terra das cenas fortes, Cenas né? fortes, era muito isso. Aí. Uma terra muito querida. Eu ia muito a Sobral, principalmente quando era menino, porque era levado pelo nosso amigo em comum, Chiquinho Aragão, o pai dele, porque sobralense pode sair de Sobral, mas Sobral não sai do sobralense, né? E vocês ficavam hospedados ali no Jacaré, no No Geraldo? Jacaré, no Geraldo. Na ficava praça lá, na praça do do São teatro, João. do São João, Praça né? do Na São praça João. do teatro. Praça do Teatro Mas São João. ficava ali muito pouco, porque a gente ia para as marrecas. Tu pra se lembra que fazenda, né? vizinha à casa do Geraldo, tinha um cidadão lá, que a mãe dele fabricava as hortas da igreja, né? Os peixinhos, né? Os peixinhos. Peixinhos. Né? E Era um os dia eu peixinhos. combinei com o Chiquinho pra gente entrar lá na casa do Célio Peixinho, do Célio, tinha o Luiz e Carlos. nós que era levamos mais as velho, né? hortas da igreja da mesmo. Serra, rapaz. Foi uma confusão doida. Dois meninos malignos, né? Dois meninos malignos, né? Malignos. Traquinos. Traquinos, Naquilo. era. Mas, Totonho, eu fiquei muito feliz em participar aqui do Mosaico, né? Até o nome vem de arquitetura, né? Vem mistura de grego, E tem a ver com Sobral, tem uma terra dos mosaicos. mosaico. Zé bonitos, Frota né? Carneiro, D10, irmão do Manés, Do né? Tinha a Manés, do fábrica de Luiz Frota mosaico. Carneiro, Luiz Cone. Fábrica de mosaico Sobral, uma das mais antigas do Ceará e a tecnologia toda portuguesa, né? Durante muito claro. tempo era fantástico aquele Feito por mosaico. receita, né? Feita por Chegar de receita, Portugal, né? Fábrica de mosaico do pai do Lucídio Carneiro, né? Do Que mora em Lucídio. Brasília, né? O Manés e o D10, né? Era. Morava ali, mas tinha também mais na frente a bodega do Carcará, tu lembra? Não era? A bodega Do Carcará, não era que era mais frente? Eu sei que o Jacaré levava, a gente ia pra lá. E também no Tebaldo, que Tebaldo era o refresco de Tamarino, De Tamarino, né? era. Que o Jacaré espalhou em Sobral, acho que foi o Geraldo que espalhou essa história, que era afrodisíaco. Né? Ele me contou, rapaz, ele contava que um parente dele, que é primo do Chiquinho, tinha casado e fazia 4 anos que a mulher não tinha filho. Aí depois começou a tomar o refresco de Tamarino do Tebaldo, teve trigêmeo. A gente chegou. Mas eu fiquei Jacaré. muito feliz com esse convite de participar do Mosaico na TV Otimista, né? E aqui um abraço para o Adriano Nogueira, meu amigo. Acompanhei o Adriano no começo, no início desse projeto vitorioso, jornal e a TV Otimista, né? Porque hoje é o dia do meu aniversário, né? Então eu estou participando desse programa e eu já vi esse programa na TV. E a gente ganhou um presente. Eu né, é que na ganho sua esse presente. Nas redes sociais, no YouTube, eu vi uma entrevista fantástica que eu gostei muito, do Hilton Bezerra, depois do Lúcio Brasileiro, né, do Papa Lúcio e do Gonzaga Mota. O Gonzaga foi fantástico, né, do Totó. Então, eu me sinto muito feliz em estar conversando com você nesse bate-papo. Como você disse, Cezinha, não vai ser entrevista, é um negócio informal. Como vai a gente ser. costuma conversar, né? Você vai rever amigos queridos. E outro presente que eu ganhei, rever depois de 10 anos o Caio, né? Caio Napoleão. Que tão bem prazer. nos recebe aqui Também no nos Cantinho do recebe, Frango, né? O pai, Ave Maria, filho o do pai Gaudêncio, o Napoleão, que era Napoleão. apaixonado pelo meu pai Cesário Barreto, né? Era quase como um filho adotivo do meu pai, Cesário. E um prazer muito grande. Assim que eu, depois de 12 anos que eu não vi o Caio, assim que eu cheguei, entrei no restaurante, ele olhou para mim e disse: Cezinha, cadê o tio Valdir? Então isso vale demais, sabe? Vale demais. Primeiro é bom, né, Cezinha? A gente chega aqui e vê logo o retrato do Napoleão ali, né? Napoleão, Na rapaz, entrada, que né? delícia. Volta e te Tudo. volta no passado. Me lembro né? demais, rapaz, quando eu comecei a frequentar aqui, era eu, bem recebido por ele, Paulo Parente Costa, Paulão, gente boa, e a gente ficava
E antes, no bate-papo aqui, nós vamos conversar sobre o boy urbano. O boy urbano, mas também ninguém pode deixar de falar do Bismarck grande... Pinheiro Maia. Bismarck Pinheiro Maia e o Chiquinho Aragão. Chiquinho né? Aragão, Que é Mas eu quero falar de um grande amigo em comum, porque às vezes, seu amigo e irmão, né? Carlos Virgílio. Carlinhos. Né? É o Briba. O Briba, né? O Briba, né? O Carlinhos. Carlinhos. O Carlinhos que eu gostava mais. O Fernando Macarrão, onde é que anda o Fernando, hein? Rapaz, faz tempo que eu não vejo o Fernando. Arquiteto, né? engenheiro, Ele seu é colega. engenheiro, calculista. E arquiteto também. Depois ele fez arquitetura. Depois fez arquitetura, né? E eu sei que ele fez uns cálculos porque o Carlos Virgílio, né, assim, nos apresentou e fizemos alguns trabalhos, menos do que eu gostaria de ter feito. O né? Fernando sofreu uma tremenda injustiça no serviço público, ele teve que se aposentar mais cedo, né? Foi, aí ele foi obrigado a se aposentar. Essas coisas que acontecem que não adianta a gente voltar no passado, né? Competente, né? Era um profissional muito competente, Muito tanto como competente. engenheiro. Era. E junto com o Chiquinho, né, eu apareci depois. Eu já fui amigo do Carlos Virgílio em 1978, né, por aí, 77, quando eu fui para Brasília e fui terminar a engenharia civil, em 1978. E através do Heitor Studat, foi o Heitor que me apresentou o Carlos Virgílio. Embora o papai... Eu me conheci em Brasília, que eu fui a um congresso brasileiro de arquitetos, e quem me apresentou a você foi o Paulo Franklin. Paulo Franklin, Paulinho. Paulinho. E a amizade com Carlos, né, com Carlos Virgílio, foi o Heitor e o Chiquinho Aragão. Um dia ele disse, rapaz, e o papai já era ligado politicamente, Vigílio, desde o início dos anos 60, o pai dele era chamado vigilista histórico, morreu vigilista, era um dos maiores, talvez, junto com o Aquiles, com o Manel de Castro, né, com Antônio Jacó, com Marconi também já falecido. Sabe uma coisa né? que eu conversava Macário muito? de Brito, né, era do Crata, era aqueles vigilistas históricos, Marconi, Manel de Castro, Manel né? de Castro. Mas uma Moacir coisa... Aguiar, Moacir lá do Aguiar, Cedro, né? Mas uma coisa que me chamava a atenção no caso do Virgílio era o seguinte, é que eu dizia assim, caso Virgílio, eu acho que o pessoal assim, não te conhece como você realmente é, não. Porque a gente conversava sobre rock progressivo, sobre música clássica, né? Ele tinha um bom filosofia, poesia, era muito culto, leve. música. Demais, música. era. E o pessoal dizia, né, era. Acho que pesou um pouco, né, assim, filho do grande Virgílio, né? E ele era um cara muito inventivo. Lembra que ele fez um avião? Não foi? E o Sete Flechas. O Sete Flechas era o piloto lá no Paracuru, né? E o Carlos, eu estudei com o Carlos na Universidade de Brasília, na UNB, era eu, Carlos, o Carlinhos Benevides formou antes da gente. Né? Mas da turma era o Heitor Studat, o Chico Heitor, nosso amigo. O Heitor, né? E o Bode era o Aloysio? Não, o Bode fazia economia. E o Carlos Virgílio. O Carlos era aquele aluno que a gente fazia uma prova de estrutura e aço madeira, que era o terror, né? Que reprovava, e pontes, eram as duas matérias mais difíceis da Universidade de Brasília. Era ponte, porque a gente tinha que fazer um projeto de uma ponte, além das provas, como estrutura de aço madeira, a gente tinha que projetar uma estrutura de aço madeira. Né? Daquelas todas espaciais, aquela pelo método chamado CROSS. Aí o Carlos Virgílio, ele de uma hora para outra, a gente ia fazer uma prova, eu, o Heitor, ressaca doida, né? Que a gente tomava um mel doido em Brasília, e o Carlos Virgílio também saía na farra com a gente. Aí eu tirava 3, o Heitor 4, às vezes eu tirava 2, o Heitor 3, e o Carlos Virgílio 9, 9,5, a maior nota. Pronto, bastava ele fazer outra prova, tirar qualquer nota que ele passava. Aí o Carlos Virgílio pegava, viajava para o Ceará. Tchau. Abandonar, levava. Reprovado por falta, rapaz. Era inteligentíssimo, demais, né? E ele estava numa aula tinha nada a ver, de hidrologia. Aí ele sentava sempre do meu lado. Ele dizia, Cezinha, eu tinha uma ideia. Eu digo assim, o que foi? Eu vou montar um aparelho acolá. Eu digo assim, que aparelho? Não, eu estava mexendo na televisão, eu tirei os transistores. Ele era muito bom em eletrônica, sabe? Ele pegava um rádio, uma televisão e fazia um equipamento de som. Ele era criativo também, era criativo, né? É. E o melhor,
era amigo dos amigos. Amigo, Era era. O Carlos Virgílio, E numa simplicidade, né? um dia eu conversando com a Naquele Tereza, tranquilo. com a Teca, eu disse, Teca, o Carlos era incapaz de fazer mal a alguém. O grande problema do Carlos Virgílio era ser bom demais. Sabe? O Carlinhos, se o Carlinhos você tivesse com alguma dificuldade financeira, pai, Carlinhos, eu tô passando, se ele tivesse alguma coisa no banco ou coisa, ele ia tirava, ele emprestava, disse, rapaz, se você pudesse pagar bem, se pudesse. Quando nós terminamos engenharia, nós viemos para o Ceará, né, que eu consegui entrar na SOE, que é através do Coronel Virgílio, que era governador, com o Heitor. Depois ele foi candidato a deputado federal. Foi. Papai era deputado federal e não quis mais se candidatar à reeleição, né? Então a votação dele, até para evitar o ciumeiro dos outros deputados, ele abriu, disse, não vou mais ser candidato e minha votação vai ficar para o Carlos Virgílio. Minorava um pouco, né? O pessoal achava que o Carlos Virgílio ia tirar 120 mil votos e ia prejudicar os outros candidatos. Na realidade, ele já pegou a votação do Cesário. Sobral é aquela região todinha. Os 40 mil votos do Cesário e o resto dos votos era da dona Luísa do Virgílio. E ele disse, Cezinha, eu queria que você participasse da minha campanha. Eu andasse comigo, me ajudasse, coordenasse. Eu só queria uma coisa, que quando a gente chegar no interior, você não namore com as filhas do meu chefe político. E é uma confiança tão grande que eu tinha no casal, que quando eu saía, o coronel me chamava e disse, doutorzinho, Cezinha, você vai para Baturité, depois Aracoiaba, Redenção, procure fulano, fulano, fulano. Olha, você vai levar um recurso para a campanha, para um vereador, para um prefeito, para um ex-político, você acerte, veja quais são as despesas do comício, acerte tudo. Quando eu voltava, eu sempre fui desse jeito, é educação de casa, como você, Totonho. Aí eu ia conversar com ele naquela escritóriozinha ali da Zé Lourenço, né? Eu digo assim, menino, tudo bem e tudo, como é que foi o comício? Vocês se comportaram? Muita gente, coronel, a previsão vai ter os votos necessários? Vai, Carlos Virgílio está muito satisfeito. Dormimos na casa do Olinto, lá em Baturité, em Aracoiaba, o Antônio Joaquim também, está tudo uma beleza. O Antônio Joaquim era cunhado da nossa querida amiga Sônia Pinheiro, né, da ativista. Aí ele disse assim, ele dizia o seguinte, eu disse, coronel, o senhor me deu uma determinada quantia, eu queria depois acertar com você. Menino, depois no fim a gente vê isso aí, não tem tempo para isso não, que eu estou escutando a minha ópera. Pô, Beleza. Uma coisa De bom gosto, né, de bom musical? gosto, né? Mas, Mas, Totão, deixa eu te contar um aqui. pode ser daqui já. Pode, né? já. Já, que essa é boa. Espera aí. Até já. E voltamos aqui com o amigo César Pierre Barreto. César, escritor, político, tanta coisa. César, o poeta do beco, pronto. Cezinha, sim, mais conta o que tu ia contar. Não, a gente estava falando do Coronel Virgílio, trazendo saudade muito grande dele, da dona Luísa, né? E eu sempre tenho um contato com a Teca, com a Tereza, né? Com o Rui. Tereza foi era um dos currículos mais brilhantes da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará. Brilhante. Excelente do primeiro ao último semestre em todas as disciplinas. O Carlos também era um aluno Também, fantástico da UNB, sim. né? Mas Teca, olha aí. Mas não é que eu gosto só de você não, porque você é competente mesmo, não é não, Cezinha? Vai, diz. E também o Rui é um caba O Rui formidável, é né? superior Tá qualidade, meu amigo. Depois do Jorginho, encontrar um Rui, o né? Rui É uma felicidade muito grande. Mas nós viemos de férias e o Coronel Virgílio era o governador do estado. Né? E nós viemos para estudar, porque ia ter uma prova logo depois das férias de estrutura e aço e madeira. E eu, com irresponsabilidade, por cachaça muita, né? Em Brasília, em Goiânia. Tinha uma turma. Uma turma, era o Afiada, Bode, era? o Jorge Macarrão. Jorge Macarrão, gente Jorge boa, Macarrão, né? O Jorge Macarrão, Chiquinho, quando aí aparecia de vez em quando, Carlos Virgílio, o Chico Bob Mota. Bob Mota, rapaz. O Miguel lá Provitra, tá? Miguelzinho, que era meu Miguelzinho, amigo do peito, né? Logo eu cheguei em Brasília, foi a primeira pessoa que... O Miguel morou comigo, né? Morou um tempo comigo.
o Miguel, La Provitera, como eu chamava. Nós íamos para o Ceará, né, para estudar. Olha, no Ceará, nas férias, eu e o Carlos Vigílio, estudar. Ninguém estudava nem na época normal, quanto mais nas férias, né? Mas de vez em quando. Aí o coronel chegou um dia mais cedo, ele tinha ido uma viagem a Sobral, a inauguração. Aí chegou cedo, a gente estava no escritório dele, né? Que ele gostava de sentar, tirar aquele sapato dele, aí pedia um whiskyzinho, aquele whisky lá do Tennessee, aquele do Tennessee, que a gente toma. Eu esqueci o nome, rapaz, a gente toma, mas um tragozinho, né? Aquela whisky de milho lá do. Ah, sei. Falha. É um famoso, né? Aí ele. Jack Daniels. Jack Daniels. Aí ele tinha um Jack Daniels lá, ele pediu, tomou, aí botou as fitas dele de ópera, né? E eu e o Carlos Vigílio quebrando cabeça lá. Eu não sei se você, como arquiteto, estudou essa parte de estruturas espaciais, né? Era o método de Cross, né? Eu achava aquilo a coisa mais difícil do mundo, aquelas estruturas. E o Carlos Vigílio era muito bom, era impressionante como ele resolvia as questões. Aí tinha uma mais difícil ainda, né? Ninguém estava conseguindo resolver. Aí o coronel disse, menino, Carlinhos, Cezinha, o que é que vocês estão estudando? Eu disse assim, coronel, nós estamos aqui, vai ter uma prova de estrutura de aço-madeira. Nós estamos repetindo. Aí eu fiquei calado, né? Ele não sabia que o Carlos também estava repetindo. Ele disse, método Cross. Método Cross, menino, vocês estão dando isso? Aí ele disse assim, o que é que vocês estão, o que é isso aí? Ele disse, não, é um problema. Ele era engenheiro militar, né? Era um problema. Sabe, ele disse assim, deixa eu ver se o coronel militar ainda se lembra de alguma coisa. Antônio, ele passou 10 minutos e resolveu o problema. Olha aí. Porra, eu nunca esqueci isso. Num dos livros que eu escrevi, desses livros, né, eu acho que foi na biografia do Coronel Vigílio, que graças a Deus eu sou um dos biógrafos do Vigílio junto com o Marcelo Linhares, né? Vigílio estava, o estadista cearense que você esteve presente, né, no lançamento, nós lançamos no Beco do Cotovelo, no show do Ivan Frota, o último livro que eu lancei em Sobral, antes da pandemia, né, da Covid. Foi em 2019, no Beco do Cotovelo. Lançou aqui no Náutico? Não, também? lancei na FIEC, o Ricardo Cavalcante. Foi na FIEC. Já, e nesse livro, uma das introduções do livro, eu conto essa história do método de Cross, né? Tem um prefácio da Teca, né? Sim. É aquele livro que conta, que o Chiquinho também tem a história dele, várias pessoas, vários depoimentos, né? Na realidade, eu sou o organizador junto com o Saulo Barreto, que é um poeta, é sociólogo, né? Jornalista, primo, mora em São Luís do Maranhão, né? E fez a parceria comigo nesse livro. E uma parte do livro são depoimentos, né? Então nós temos depoimento do Dr. Lúcio Alcântara, né? Mauro Benevide, Chiqueitor, né? Chiquinho Aragão, escritor Chiquinho Aragão, né? A Tereza. Um depoimento belíssimo. Chiquinho escreve muito bem. Muito bem. Depoimento belíssimo do Gonzaga Mota, né? A Sônia Pinheira, a Soninha, o pai do ex-governador Camilo Santana deu um depoimento muito bonito, o Eudoro. O último depoimento é dele, né? O doutor Lúcio Alcântara, né? Gonzaga Mota. O depoimento do Gonzaga foi muito bonito, né? Nesse livro. E nesse livro, na introdução, Vigílio Távora, o estadista cearense, eu conto essa historieta do método de Cross, né? O que aconteceu, uma história bonita, conta o outro lado do pai, né? Não era só o engenheiro militar, o técnico, o político, não. O Vigílio era um pai extraordinário, a preocupação que ele tinha com a Tereza, com o Carlos. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com o senador Vigílio, né? Assim, na época, era uma conversa, assim, um papo maravilhoso, né? Um papo de muito conhecimento, tudo. E falando até na boa boemia, né? Que boa boemia. Porque, aliás, não tem nem boemia ruim, não, né? O grande amigo que eu tive, o Valtinho Furtado, foi um grande boêmio, ele dizia assim, Totônio... Saudade, né, do Valtinho? Saudade do Valtinho. Você me contando aquela história que
estava sentindo tanta saudade do Valtinho, junto Fizemos com o Chiquinho, com a retrato turma, dele, o foi. Jacaré, o Boy, a turma. Boy, Vamos levar o Marcílio, retrato dele, né? Sérgio, Marcílio, é. vamos levar o retrato do... Mas não deu certo, Não já se deu perdeu certo, né? 5 vezes. Aí Acabou casando com uma grande abandonou. amiga nossa, Nazaré, né? Nazaré, Depois a segunda Nazaré esposa Vilar, do Valtinho. O Valtinho era Valtinho. um cara que E é o daquelas Valtinho pessoas dizia- que não vão passar nunca. E o né? Valtinho dizia, A lembrança não dele. existe... Esse livro que você Ah. escreveu, Foi, tive que mudar porque na Mudar época, na né, época, né, mas os nomes, aí peguei assim uma que eu ideia tenho o exemplar, do, né? do Jader de Carvalho, quando ele escreveu a Aldeota, que ele mudou os nomes, né? Eu nome. mudei também, né? E fez o Valder Césio, né? Que muita gente achava que era o Walter Sérgio, e era, né? E o Valder, e o Valtinho, ele dizia assim, não existe boêmio mau caráter. Se existir, vá atrás, que ele não é boêmio. Né? E tem disso. Então, quando me chamam de boêmio, para mim é um elogio enorme. Eu gosto muito disso, né? Porque o boêmio é de bem com a vida, né? Aí já bastou. Mas, voltando ao Coronel Virgílio Távora, né? Que não é um capítulo da história do Ceará, não. São vários capítulos, né, na enciclopédia, mas nessa história do convívio comum, não era muito interessante, né? Muito interessante. Doutor, então, Dona Luísa também ajudava Luísa, muito, é. né? Era nesse processo. eu tenho um lado interessante na minha vida. Quando eu cheguei aqui formado, logo depois da campanha do Carlos Virgílio, eu fui indicado para diretor de obras da CAGES. Foi o diretor mais novo do sistema de saneamento do BNH da CAGES. E Mas ainda tu não era deputado estadual? Não, era engenheiro Porque só. depois, a tua trajetória é E o bacana, governador né? não podia me nomear porque o BNH exigia 5 anos de experiência. Aí o governador Gonzaga Mota modificou a lei da criação da companhia, que era Sei. economia mista, né? E tem algo interessante. Depois veio a criação do gonzaguismo, a separação do Virgílio com o Gonzaga. Foi. E eu nunca deixei a amizade com o Totó, com o Gonzaga Mota. É impressionante. Teve aquela história da cisão, mas interessante. Eu nunca vi um falando mal do outro. Não, Né? E sempre se respeitaram. houve a né? mudança administrativa dos cargos. Eu era do segundo escalão, mas o pessoal, às vezes, ele me contando depois, César, depois chegava um deputado lá, era doido pelo teu cargo, o Totó me falando, né? Gonzaga Mota, gente boa, Ele né? dizia. Ô, governador! Meu governador, aí Gonzaga Mota, um grande abraço! Aí quando ele ia conversar comigo, ele dizia assim, né, olha, quando eles iam falar para mim, pedir o cargo de obra da CAGES, eu dizia, no meu senador, ninguém brinca. Aí o pessoal fica sabendo, por que meu senador? Meu senador César Barreto, ninguém só sai de lá para ser candidato. E ele sabia que eu era praticamente um filho adotivo do Virgílio. Agora a história do... Você quer que eu conte a história do senador? Quero. Hein? Claro, Do senador? claro. Na campanha do Gonzaga Mota, ao governo do estado, né? A união dos 3 coronéis, Adalto, Virgílio, César, né? Junto com Leitão de Abreu e Brasília, resolveram achar um nome de consenso, né? Já que o Aécio tinha se lançado candidato e o coronel Adalto também candidato. Então, resolveram, o Virgílio tirou da manga, né? A carta da manga que foi o Gonzaga Mota. Né? Ser o candidato dos 3 coronéis. E a campanha, o Carlos Virgílio era candidato a deputado federal nessa época, né? Candidato a deputado federal, e eu andava muito com o Carlos Virgílio. E eu tinha um óculos muito parecido com o do Gonzaga Mota. E eu achava, o pessoal dizia, aquele óculos é igual ao do governador. Eu digo, esse rapaz faz de conta que eu sou irmão dele, vou usar para cá parecido. E eu usava a mesma blusa que ele gostava de usar. E assim, rapaz, aquele cara tá... Eu, nesse tempo, era um rosto um pouco cheio como ele achava muito parecido, só mais novo que o Gonzaga Mota. Houve um comício em Poranga. Poranga era em cima da serra, da Serra Grande, rapaz. Fim do mundo. Mas quem mandava em Poranga era o PMDB, Eufrazeno Neto. Você lembra do Eufrazeno? Claro. Bom caráter. É. Terminou no Tribunal de Conta do município, né? É. TCM, depois morreu num acidente. Gente finíssima, o Eufrazeno Neto. Ele é que mandava em Poranga. E o Aquiles Pérez Mota, que é de Ipueiras, era votado em Poranga, mas a gente sabia que ia perder a eleição, né? Que o Mauro Benevides ia ser majoritário e o Eufrazino ia ser o deputado mais votado.
E nós fomos para Poranga para o comício, né? Eu fui no avião do Ariston, nosso querido amigo Grande Ariston. Ariston, comandante Ariston. Comandante Ariston. Eu, Carlos Pessoa. Virgílio e o Ademarzinho. Ademar Távora, outra figura impoluta, figura Figuraça. inoxidável, figuraça. No avião, chegamos antes da comitiva, no outro, 2 aviões atrás, Manel de Castro, né? Adalto, Aquiles, Virgílio e Gonzaga Mota dos outros aviões. Quando a gente desce no avião, tá lá o Fernando, não sei se tu se lembra, genro do Aquiles, o Fernando, era um cara muito, rapaz, brincalhão que só o diabo. O aeroporto estava lotado de Poranga. Quando desce no aeroporto, aí alguns populares perguntam, quem é aquele rapaz ali? É irmão do Gonzaga Mota? Quem é? Parece demais, é o Gonzaga, mais novo. Aí o Fernando disse, rapaz, aquele ali é o senador mais novo de São Paulo, do Brasil. Se elegeu agora, não tem quem diga, tem 35 anos, é o senador mais novo do Brasil. Quando disse isso, correu a multidão para onde eu estava e me colocaram no ombro. Aí eu saí, o pessoal no ombro e o Carlos Virgílio olhando aquele negócio, mas Cezinha aqui conhece todo mundo aqui, nunca foi nada aqui como é, e o povo levando, me levando. Quando logo a seguir chegou os 2 aviões com a comitiva. Não tinha a multidão que o Virgílio esperava, nem o Gonzaga Mota, porque uma parte do povo tinha ido comigo pro palanque, né? Aí o coronel Virgílio achando aquela história esquisita, para ter mais gente. Começa o comício, aí o nosso candidato a prefeito, que eu esqueci o nome do Poranga, né, de Poranga, né, começou a falar, excelentíssimo senhor, chefe político, ex-governador, nosso senador da República, Virgílio Távora, senhor vice-governador, governador Manel de Castro, nosso líder Aquiles Pérez Mota, nosso candidato ao governador, vice-governador Adalto Bezerra. Aí antes dele falar o nome do Totó, ele disse, eu queria fazer uma saudação toda especial a um jovem que vai muito ajudar a economia de Poranga. O senador mais jovem do Brasil, César Barreto aqui presente e prestigiar. Rapaz, quando ele disse isso, eles olharam assim para mim, o Totó olhou com um risinho, né? O coronel olhou para mim com aquela cara dele, que você conhece bem, puxou aquele dedinho dele e fez assim. E o Carlos Virgílio ficou logo branco, ele chamou assim, eu cheguei perto dele e disse, doutorzinho, política é coisa para homem sério. Respeite a origem política do seu pai. Política é coisa para homem sério. Desça! Aí eu desci com o rabete nas pernas. Aí eu passei a ficar conhecido pelo senador do Gonzaga Mota. Ninguém mexia comigo. Eu falando com o Raul, nosso amigo Arthur Façanha, que a gente chama carinhosamente. Raul, chama de Raul, gente né? boa. Gente boa demais. Raul da Sicília Raul agora. da Sicília. Aí ele disse, Raul. Aí eu disse, ele disse, César, tu só se segurou na cagesta naquele tempo porque tu era o senador do governador. São coisas que acontecem, né? Era, mas aí, por exemplo, a coisa mais natural foi você ter sido deputado, ter entrado na política. Porque eu acho que você já nasceu numa ambiência política tradicional. Né? Meu tio-avô foi assassinado na Câmara de Vereadores de Sobral, ele era secretário da Câmara, o jornalista Deolindo Barreto. Né? Ah, é? Era que o Lustosa escreveu a biografia dele, então né? Então você ainda é primo do Jocely. Jocely é filho do Deolino. É meu primo, Jocely. Jocely Brasil, grande Jocely. Grande. Pedro Zamora, do Jornal dos Esportes, né? Escritor. Teve um livro da minha geração, o Zamor. Que ele chamava Zamor, que era Zamora. E aquele Zamor livro, jogava basquete. Aquele livro que também foi revolucionário, que ninguém podia ter durante o movimento, né, de 64, não vamos chamar de ditadura não, vamos chamar de movimento mesmo, né, porque todo mundo, a gente tem que respeitar as pessoas. Mas ele escreveu um livro que era o manual da guerrilha do Julião, do deputado Julião no Nordeste, era o Pão, Feijão, as Forças Ocultas. Então quem tinha esse livretinho, era um livretinho. O Julião era que tinha alguma coisa a ver com as Ligas Camponesas? Ligas Camponesas. E o livro da Liga Camponesa era o livro do Jocely Brasil. O Pão, Feijão, as Forças Ocultas. Não sei se você sabe dessa história. Você quer que eu conte agora? Quero, mas aí pode interromper, porque a gente tem um minutinho aí. Posso interromper. Né? Aí porque isso é história, né? Continua aí que a gente dá sequência, que é bom porque prende o telespectador. Vai. Cezinha, é uma maravilha conversar com você. Viu? Dá só o gostinho aí da história no começo, a gente interrompe e volta. O Jocely era um revolucionário. Né? Ele escreveu esse livro, Pão, Feijão, as Forças Ocultas, que era o manual
do Julião, deputado Julião, das Ligas Camponesas, manual de guerrilha mesmo, era o pão, feijão, as forças ocultas. E ele era tenente-coronel, foi comandante da base do Pará, né? Falava 4 idiomas, era um homem muito culto, era um aviador. E ele, quando o Jango não pôde assumir, né? Veio o regime parlamentarista, com Tancredo, né? Que o nosso coronel Virgílio, volta novamente o Virgílio, foi ministro de Viação e Obras do parlamentarismo do Tancredo. O Josely fez um discurso no plenário da Câmara e ficou trepado em cima do palanque? Não era nem o palanque, não, da mesa diretora, né? Fazendo um discurso violento, né? Já vamos saber do discurso violento. Volta já. Sai daí não. Voltamos aqui com o poeta do beco, César Barreto. Vixe, rapaz, tá bebendo, né? Chesco! Ei, rapaz, o serviço. Baixa aqui pra tu aparecer aqui, Chesco. O Chesco aqui é quem nos serve tão bem, amigo rei Chesco. Né? Eu tô tomando água porque hoje é meu aniversário. Eu vou sair com o aniversário né? Vou dele. sair com. Obrigado, Chesco. Vou sair com a Cacau, Ana Cláudia, né? Rapaz, a minha psicóloga, a Marina Sereia, que veio do mar, e o JC, o Júlio César. Vou sair com os três presentes que a Ângela deixou comigo. Né? A Ângela está lá no céu, que você conheceu, pessoal. Doutora Ângela Freire, Barreto Lima, torcedora do Fluminense, lá das Laranjeiras. Eu me lembro demais, Cezinha. Foi no teu casamento, eu não fui, mas me ligaram de lá, o Chiquinho, o Carlos Virgílio, o Jorge estava? Jorge estava. Despedida de solteiro. Despedida de solteiro. Como é, rapaz? No hotel Copacabana Palace. Foi. Patrocínio na Chiquinho Aragão e Carlos Virgílio. Tem uma história que eu não posso contar, né? Mas, não, aí não. Da despedida de solteiro. Mas eu estava falando do Josely Brasil, que você conheceu. Pois Josely era um poeta, era apaixonado pelo Flamengo. Dele, que ele andava, né, de bata com a touca. Era um especialista em basquete, futebol, né? Era amigo do Dida, né? Aquele que foi treinador da seleção. Aimoré Moreira. Não, da Aimoré e da Copa de 70. Não, o Zagallo. João Saldanha. João Saldanha. Foi antes João Saldanha, né? Nelson Rodrigues era amigo dele. E o Josely. O Mário Filho era irmão do Nelson Rodrigues, o jornalista Mário Filho. Eu acho que era irmão. Era irmão. E ele era muito amigo do Josely. O Josely, depois desse discurso, aí veio depois a cadeia da legalidade, né? Brizola, que era governador no Rio Grande do Sul, aquela história, e acabaram com o parlamentarismo e o Jango assumiu. Depois veio esse movimento todinho de 64. Mas o movimento começou uma perseguição muito grande, aquelas pessoas que eram contra. E o Josely foi preso, né? E foi preso em Belém do Pará. No julgamento dele, né, perguntaram se ele queria lá perante o pessoal da aeronáutica, né, se ele queria um advogado, uma defesa. Aí ele disse que não, ele ia se defender. E ele começou a se defender, Totonho, e de uma hora para outra ele começou a falar em alemão. Aí os caras começaram a ficar putos, né? Brigadeiro, sei lá quem estava comandando lá. E depois ele falou em francês, em inglês, aí depois chamou todo mundo de analfabeto, né? Mas tem uma história, né, que ele resolveram algumas coisas que ninguém aceita e que acontecem, não é? O Josely, aquela história do avião, de jogar algumas pessoas, né? E até hoje... Paraçá, era que chamava Paraçá. Era, jogar no mar. Nesse voo, ninguém foi jogado. Muitas vezes era só para amedrontar. Né? Mas a ordem era ninguém voltar do voo. Né? 2 sargentos que acompanharam no voo tinha trabalhado não, era, tinha sido um ajudante de ordem lá do Josely, lá na base aérea lá do Pará. E resolveram dar o Josely como morto. Então ele ficou até a anistia,
no Rio de Janeiro, sem patente, sem nada, como um cidadão sem nome, sem identidade, como morto. Foi aí que o Mário, né? Mário Filho, que gostava muito dele, através do João Saldanha, também, que era do Partido Comunista, né? O Carlos Prestes também era amigo dele, aquela turma todinha, o Nelson Rodrigues, pediram o Mário Filho para chamar o Joseli e dar um emprego para ele. Só ele não podia ter o nome dele, né? Ele passou a se chamar Pedro Zamora, né? Começou a escrever no Jornal dos Esportes. Quando veio a anistia, ele recuperou a patente já como brigadeiro, né? Brigadeiro do ar. Né? Mas era uma pessoa fantástica. Muito amigo do Lustosa da Costa, do Lustosão, gostava de ir para Sobral. Excelente papo, né? Era o Lustosa da Costa. Excelente papo. Né? O Joseli também era um excelente papo. Também, né? E o pai dele era irmão do meu avô, né? Chaga Barreto, era o jornalista, era secretário da Câmara de Vereadores de Sobral e foi assassinado no plenário da Câmara no ano de 1924. Tem até um busto dele lá na frente da Câmara de Vereadores de Sobral. Eu soube um tempo que roubaram a placa, né? A placa de bronze, dá só o busto do Joseli. Eu até fiz um apelo um tempo, o presidente da Câmara de Vereadores de Sobral. Eu acho que hoje, não sei se é o Paulão, para ver se colocam ou a família coloca, não tem problema, né? Uma placa do busto. Que foi acho que foi o primeiro Marte da imprensa, eu acho que do Ceará, um dos primeiros do Brasil, né? Mais de 100 balas no corpo, que ele foi assassinado. É mesmo? Em 1924. Né? Ele tinha um jornal polêmico, né? A Lucta. Né? Conte o caso como o caso foi. O cão é o cão, o boi é o boi. Nesse livretinho que eu mandei para você, esse livretinho de pensamentos. De pensamentos, né? Barretadas, né? Barretadas, esse último agora. Tem essa frase dele. Conte o caso como o caso foi. O cão é o cão, o boi é o boi. Em Sobral tinha muitos jornais, né? Tinha um Curare, né? Tinha o Correio da Semana. O Correio da Semana, primeiro foi fundado o Mão Branca, né? Depois o Joseli, o Joseli foi para aquele pico da borracha na Alemanha, né? A época da borracha, e depois se empregou numa província do Pará, no Pará, como tipógrafo. Veio para Sobral e montou o jornal A Lucta, né? Diga-se a verdade na terra, embora desabe os céus, né? Conte o caso como o caso foi. O cão é o cão, o boi é o boi. E ele comprou uma briga muito grande com a igreja de Sobral, com Dom José. Porque Dom José estava começando a construir grandes obras em Sobral, como a Santa Casa. E o Deolino começou a fazer uma campanha contra a igreja, dizendo que Dom José estava vendendo indulgência, né? Vendendo tijolo, telha para construir a Santa Casa. Começou uma briga com a igreja. E comprou uma briga com a política, porque o político era o Chico Monte, né? Denunciando a corrupção eleitoral naquela época. E com a justiça, que era o Zé Saboia, né? Que era o aristocrata, né? Falando que a justiça era tendenciosa naquele tempo. Aí que o Lustosa escreve o livro O Clero, a Nobreza e o Povo de Sobral. Foi aí que eu conheci o Lustosa em 1979, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Ele era jornalista do Estado de São Paulo, correspondente do Estado de São Paulo, na Câmara. E num cafezinho da Câmara, eu fui apresentado ao Lustosa da Costa, e ele me falou desse projeto que ele estava precisando de alguns jornais antigos, a Lucta, né, para colocar o Clero, a Nobreza e o Povo de Sobral. E ele pediu minha ajuda para fazer uma pesquisa em Sobral. Eu fui fazer nas férias uma pesquisa, né, na biblioteca em Sobral, nos arquivos do meu avô Chaga Barreto, né, do Maximino, que você conheceu, Maximino Branco, Peririguá, né? Peririguá. Tite. Claro, era. E quando eu entrei. Fino trato. Fino trato, uísque, né? Era o Professor de inglês. Era o Cavalo Branco, né? Cavalo Branco. White House, né? Era o Cavalo Branco. E o Tite, me forneceu muitos jornais aluctas antigos, né? 1918, 19, 20. E eu ajudei o Lustosa. Quando eu entreguei para ele essa pesquisa, ele disse: César, escreve aí
uns comentários, né, pro livro. Eu escrevi. E depois que entreguei para ele, ele disse, rapaz, eu encontrei o meu sucessor, você escreve muito bem. Eu vou já parar e você devia continuar escrevendo. Pô, falando em escrever, tu já está com quantos livros publicados? 35. 35? 35. Então eu tive 2 grandes mestres, né? É. O Padre Oswaldo, né? Padre Oswaldo Chaves. Né? Me ensinou a ler, a escrever, Grande pouco que eu mestre, sei, que eu ainda sou muito analfabeto. E o Lustosa da Costa. E nos tempos modernos, o poeta Juarez Leitão, né? Grande Juarez. Grande incentivador. Grande incentivador. Né? Esse casal maravilhoso que é a Maria e o Juarez, né? Fantástico. Você me falou que vai estar com o Juarez, não é? Entrevistei tudo. E o Juarez, eu adoro Ele já encontrar com participou ele. do Mosaico? Já. Tá no YouTube? Já, tá. Ah. Nos serviu tapioca lá, depois da tapioca. Que Aí foi lá no apartamento. Foi. Mas fizemos na Doutor área Lúcio aberta também lá. já participou, não? Ainda não, mas né? vai em breve. É outra figura fantástica. Outra figura, né? quero muito bem Um aí. extraordinário. Como o Serginho Braga. Sérgio Braga. Tô Tu com sabe que o saudade. Sérgio Braga Você sabia? é Você nunca- tio do nunca mais- Caio, sabia? Sabia, eu nunca mais fui lá no Também na Livro Técnico. Na Livro né, ali, Técnico, né, Que no- tem na Dom Joaquim, calçada, ali no na Livro Dom Técnico, Joaquim, né? vizinho ao Flórida, que tem na calçada também, que se reúne o Clube do Bode. Clube do Bode, que o Valdir Parente, nosso amigo. E eu no Clube Valdir do Bode, Parente Machado eu, sempre- eu tenho um privilégio de participar do Clube do Bode, de estar inscrito no Clube do Bode aqui, convidado pelo Cláudio Pereira, e participar também do Clube do Bode em Santana do Acaraú, convidado por Aldifax Rios. Pô, que saudade. É, Que saudade. Que pessoa maravilhosa. Que pessoa fantástica. é. Aproveitando que nós estamos falando em literatura e em livros, no dia 22 vai ter o lançamento de um amigo nosso comum, Arnold de Holanda Cavalcante. grande Arnold. Pequenas histórias e história de Sobral. São histórias curtas, fatos da vida social e política, que fala muito do Guido, Do Guido. do Guido, as histórias do Guido e do seu Aurélio Ponte. O Arnold, Inclusive assim como o Zezinho. irmão, o Zezinho. Foi eu acho que o Zezinho tem o prefácio é do Zezinho, é a introdução, né? Zezinho, que escreve Cunhadão, bem também. né? Era o Escreve cunhadão. muito bem. Mas o interessante que eu acho é o seguinte, as reminiscências de Sobral são muito bem contadas, por você, naturalmente, mas por João Barbosa, irmão do Arnold, né? Arnold. E o Arnold hoje, Sobral tem muita gente que escreve bem. Tem, O Lima da Farmácia, rapaz, escreve Era. muito bem. O Arnold de Holanda Cavalcante, o Arnold é maravilhoso. Era. O Assis, né? Estou falando o Assis Arruda, desses mais... Assis Arruda, não, desses mais pega o novos, doutor né? Ribeiro Ramos, né? Esse mais novo, doutor mais Ramos, novo, a doutor dona Ramos, Marieta. Dona né? Marieta. Dona Marieta, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou mais além. Quer saber quem é que escreve bem Sobral? É só me dizer que foi aluno do professor Oswaldo, do Padre Oswaldo. Do Padre Oswaldo, né? Eu tinha um professor, já meio de cursinho, que não tinha redação no vestibular não, mas foi aventado ter uma época, e ele fez um curso de redação, caso tivesse, né, para preparar a gente, foi bem. E ele dizia assim, alguém de Sobral aqui? Aí sempre tinha alguns, né? Aí ele dizia assim, foi aluno do Padre Oswaldo? Foi. Está dispensado, não precisa fazer curso de Eu tenho redação. uma história do Padre Oswaldo, não sei se ainda dá tempo eu contar essa história. Dá. Mas tem uma palavra que é um pouco pornográfica, não sei se... Não, pode dizer, Hein? se tiver apita aí, mas não Não apita tem- não. Vai, pode dizer. Posso falar? Pode, mano. O Padre Oswaldo, ele foi meu professor no 5º ano, 5ª série primária, né? Porque acabou a admissão e foi criado a 5ª série, né? Para entrar para o 1º ano do ginásio, né? E ele era professor de português. Ele vinha naquela bicicletinha dele, né? Mac Suíça, aquela bicicleta, com aquela roupa toda branca, né? Aquele lenço aqui no bolso, que ele suava muito, era muito vermelho, né? Avermelhado, aí passava no suor aqui na cabeça, aí vinha devagarzinho. E gostava de entrar na sala com a lousa, né? A lousa, apagada, né? Gostava que batesse o apagador, né? Para não ficar. E
um dia, o Padre Oswaldo tinha aquelas aulas dele, que todo dia uma vez por semana, ele mandava a gente abrir o livro em alguma poesia, algum texto, e mandava a gente começar a ler, né? Aí ele, meu filho, repita, macaco, macaco, ratos, olha o S, meu filho, olha o final. Aí ele era fantástico, e toda semana tinha uma redação. Um dia ele chegou na sala de aula, quando ele entrou na sala de aula, tinha escrito na lousa, buceta. Aí ele criou aquele clima, né? Ele olhou, a turma toda sentada, aí ele sentou, bateu aquela mão dele aqui que ele fazia, tirou o lenço, ficou olhando, aí depois se virou para a turma e disse, meninos, me diga, quem foi que assassinou a língua mãe? A fina flor do laço com essa palavra. Quem foi? Quem foi? Quem foi o meliante que assassinou a língua de Camões, de Drummond, de Guerra Junqueiro, José Lins do Rego, de José de Alencar, de Raquel de Queiroz? Quem foi o assassino? Aí todo mundo calado. Depois de pouco tempo, Júlio César Sabino, lá de trás, né? Levantou o dedinho, Padre Oswaldo, fui eu. Ele olhou assim, a turma toda calada, que ele tinha uma moral muito grande. Aí ele, meu filho, vem aqui para frente, venha. Escreva, olha, o nome é Boceta, não é Buceta não. Escreva 100 vezes ali. Repita agora virado para a turma. Boceta, Boceta, Boceta. Interessante. Isso era a turma do 5º ano primário. Quando foi no fim do ano, deu as primeiras chuvas em Sobral, em dezembro. O Júlio César, antigamente no interior, Totônio, não sei se você participou disso, a gente quando dava as primeiras chuvas, a gente saía na rua só de calção tomando banho nas biqueiras. Claro, no interior, claro, não sei se Fortaleza também tinha isso, a gente saía correndo, aí todo mundo, aí jogava bola nas biqueiras, né? Nas biqueiras. As primeiras chuvas, rapaz, eram os meninos tudo correndo na rua, de bicicleta, E o Júlio César, perto do Arco, o Sabino, né? Patrocínio, morava ali perto do Arco. O pai dele. E ele saiu correndo, né, de calção, todo mundo na cidade, era os bairros, tudinho, nas praças, né, ficava todo mundo correndo. E o Júlio César saiu correndo, né, ainda não tinha terminado, foi uma chuva que veio antes, foi começo de dezembro, ele ainda estava em aula era ginásio sobralense nesse tempo, não era colégio ainda não, era ginásio. E ele vai passando ali perto do arco, um fio cai, foi morte instantânea. Foi a primeira pessoa que eu vi morta, nunca esqueci isso. A turma todinha, né? Fomos visitar o corpo do Júlio César, nunca esqueci. Na hora, né? Ele molhado, né? O fio estava no chão. E nós nunca esquecemos, né? E eu me lembro bem que nós fomos com o Padre Oswaldo, o velório do Júlio César. Uma morte que até hoje me marcou. Cezinha, muito obrigado, viu, assim, pela sua participação. Muita gente vai ficar feliz de lhe rever, né? E lhe agradeço de coração. Você é um amigo que eu gosto de conversar com você porque eu gosto de aprender com você. Agradecer a produção, é o George. Jordan, aquele jogador de basquete, Michael Jordan e o George, né? A maneira como eles nos receberam, né? Claro. Você falou que eles são antigos, né? Vem desde o Gonzaga Bola. São. Competente, né? Estão nessa televisão que eu vi nascer Um ensinou Adriano, o Paulion né? Lemos e o outro ensinou o Michael Jordan. ao João Ramos. João Ramos, né? Foi. O João Ramos. E esse é o Cezinha Barreto, Obrigado. o poeta do beco, meu amigo rei. Valeu, até o próximo.